Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este episódio especial do Talks, o videocast by Metadados que todo RH precisa escutar. Eu sou Renata Zanata, produtora de conteúdo na Metadados, sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos, nariz mediano, boca pequena, sorriso largo. Hoje eu estou usando um blusão de lã vermelho e calças pretas, botas pretas. Não é novidade que a gestão dos recursos humanos tem uma rotina bem movimentada. Além dos desafios diários, é preciso se manter atualizado e de olho nas tendências do mercado. Mas como será que esses profissionais lidam com tudo isso? Para nos ajudar a desvendar essa e outras questões, nós contamos hoje com a participação da Cristiane Aruz, que é coordenadora de RH e que soma quase 20 anos de experiência em administração de recursos humanos. Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Então, eu sou uma mulher, cabelos pretos, pele morena, olhos castanhos, boca mediana. Estou vestindo uma blusa com um colete preto e uma calça de cor clara. Para nos ajudar a mediar esse bate-papo, mais uma vez aqui com a gente, Roger Rufato, jornalista e também produtor de conteúdo na Metadados. Seja muito bem-vindo, Roger. Obrigado, Rê. Prazer estar mais uma vez participando com vocês. Eu sou um homem de pele clara, cabelo curto, castanho, olhos pequenos, nariz grande, boca mediana. E hoje estou vestindo uma camisa de flanela xadrez vermelha e preta. E é um prazer participar desse episódio especial justamente para trazer, alguns insights, algum detalhamento de quem está aí do outro lado também nos acompanhando, no episódio aí do podcast, porque a gente fala diretamente com o público de RH. E é sobre ele, então, que a gente vai detalhar um pouco melhor hoje dessas experiências. Eu espero contribuir também com esse bate-papo. Obrigada, Roger. E por isso também a gente conta hoje com a participação do Gabriel Feltes, que é analista de portfólio de produtos na Metadados. Bem-vindo, Gabi. Muito obrigado. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou um homem alto, cabelo castanho curto, olhos castanhos, nariz mediano, boca média, tenho barba. Estou vestindo um blusão cinza com capuz, calça azul clara, jeans e tênis azul. Então, vamos para mais um bate-papo aí, na companhia da Cris, do Roger e da Rê, sobre esse assunto que nos fascina, que é a parte de recursos humanos, liderança, e vamos lá, que a gente tem muito para contribuir com vocês. Isso aí. E aqui no episódio de hoje, a gente vai trazer algumas informações coletadas de uma pesquisa qualitativa que a Metadados fez com 30 RHs de diferentes cargos e segmentos no que diz respeito a desafios, competências e oportunidades. Por exemplo, 59% dos profissionais de RH responderam que buscam se manter atualizados e desenvolver competências por meio de cursos, palestras, leitura, enfim, conhecimento, Entretanto, 14% disseram que falta tempo para fazer isso. É uma conta aí difícil de fechar, na opinião de vocês? Quando a gente fala sobre gestão de competências ou gestão de tempo, a gente pode ter algumas vias a serem percorridas. Vai muito da intenção de cada um, do objetivo onde quer chegar. Porque normalmente quando a gente quer fazer algo, que a gente tem um objetivo a ser atingido, a gente arranja tempo. Agora, quando a gente tem algo que a gente é obrigado a fazer, às vezes a gente arruma desculpas. Então é um pouco mais complicado. Mas eu acho que não seria uma conta difícil de fechar, mas sim seria uma conta que eu gostaria de fechar, Eu acho que essa é a grande sacada que a gente tem quando a gente pega esses dados que a pesquisa nos apresentou. Mas acho que a Cris pode trazer aqui um pouquinho do dia a dia do RH dela para contribuir com isso. Então, falando um pouquinho, eu acho uma conta muito fácil de fechar quando tu tem um objetivo, realmente, concordo com o Gabi, Qual é a área que te interessa? Realmente, o que faz sentido para ti? Qual é o teu objetivo de carreira? Quando tu tem um objetivo, tu tem um autoconhecimento do que tu busca, do que tu acredita, do que realmente tu quer, tu organiza teu tempo para isso.
Nem sempre a gente vai conseguir fazer a busca de conhecimento durante o teu expediente, que é o que grande parte dos profissionais buscam. Tu vai ter que investir o teu tempo para crescimento de carreira, tu vai ter que buscar fora, tu vai ter que organizar a tua vida em casa para ter o teu espaço para realmente, o que eu vou estudar hoje? Qual é o meu objetivo de carreira? Né? O que eu acredito realmente que faça sentido eu buscar de conhecimento? Então, quando eles dizem que não tem tempo, é porque talvez ainda não tenham interesse. Não é o que eles buscam ali, sabe, na essência. Bom, me falta o que para crescer? Cara, vai atrás, sabe? Eu acho que falta muito ainda para vários RHs realmente organizar tempo. Essa questão do tempo, né, também tem muito a ver, como você disse, questão de interesses, né, e questão de se organizar também, né, abdica de alguma coisa, né, para estudar, enfim, para ir atrás daquilo que realmente vai te trazer um retorno. E para quem é desorganizado por natureza, de repente, assim mesmo, né, não consegue conciliar o profissional ali com o pessoal, tem alguma ferramenta ou alguma técnica, de repente, que vocês conhecem, que pode ser empregada nesses casos para priorizar algumas coisas, para ajudar nessa gestão do tempo, né? Como organizar isso? Existe uma técnica chamada técnica Pomodoro. Ela vem justamente, Pomodoro italiano, né? Significa tomate. E o cara que inventou essa técnica, ele colocou esse nome porque o relógio que ele tinha, o timer que ele tinha, era no formato de tomate. Então, o que ela consiste? Você fazer estudos ou para um serviço, para qualquer coisa, pausado. Então, por exemplo, você trabalha 25, folga 5, trabalha mais 25, folga 5, e faz isso durante 2 horas. Aí depois você faz meia hora de intervalo, e aí retoma. Então, a gente fala que você pode fazer ciclos Pomodoro, que são esses ciclos de 2 horas que você pode fazer para um determinado objetivo. Seja para produzir um artigo, para produzir uma descrição de cargo, para revisar algum conteúdo, então é algo bem bacana. Então a técnica Pomodoro é uma técnica bastante utilizada para a gestão do tempo. Interessante, Gabi, não conhecia essa. Não tem outra forma de tu organizar teu tempo se tu não trabalhar com agenda, né? Eu gosto muito de agenda, né? Então, eu tenho lá o meu momento para o time de RH, né? Eu tenho o meu momento para os meus estudos, eu tenho um momento para o meu lazer, né? Para fazer o que eu gosto. Então, se as pessoas não organizarem o seu tempo com família, profissão, lazer, não vai sobrar tempo para estudo, né? Então, eu acho que a organização do tempo pode ser via agenda, eu acho uma boa dica também. E o hábito, né? Quando tu tem o hábito de manter uma rotina organizada, o dia certinho que tu vai fazer a tua pós-graduação, que tu vai buscar um curso técnico, que tu vai fazer uma leitura, faz com que a tua rotina seja tão natural que naquele dia tu não vai fazer nada. Aquele é o dia para aquela atividade, né? Eu acho uma dica bem, bem interessante. E outra coisa que mexeu bastante também com essa organização é as diferentes dinâmicas de trabalho hoje, né? É o home office, é o híbrido, é o presencial. Então, para cada uma delas, a pessoa, de repente, pode encontrar o meio mais fácil para se organizar também. Eu digo hoje, até brincando, assim, como faz praticamente 4 anos que a gente está em home office, hoje, se eu tenho que ir para a empresa, como eu estou 100%, para mim é mais confuso, porque daí depende de horário, daí às vezes tem que organizar a questão da filha, com quem ela fica. Agora que ela está crescendo fica mais fácil, mas há 4 anos atrás ela não fazia isso. Então era toda uma questão, toda uma preparação, e com certeza, né, antes era o contrário, antes tu tinha que ir para a empresa, aí tu tinha que te organizar como é que funcionava para te sair e fazer as questões. Então esse pega bastante. Então a gestão do tempo, ela tá ali constantemente absorvendo e sendo impactada, né, pelo processo, pelo que tu tá fazendo, pelos estímulos externos, né? Às vezes, se tu tá na empresa, é alguém te chamando. Aí, se tu tá em casa, pode ser a filha te chamando, alguém tocando o interfone, sabe? Então, tem vários fatores que imperam. Então, sempre vai ter o lado bom, o lado ruim, mas essas são coisas que fazem parte desse processo. Todo mundo tem uma vida dupla, né? Tripla, muitas vezes, né? Tem trabalho, tem família, tem estudo também que quer conciliar. Mas eu acho que essa é a grande sacada, assim, quando tu começa a conciliar as questões, e como a Cris falou, de você ter momentos, e a pesquisa trouxe, eu posso trazer dados de outras pesquisas, que algumas pessoas tendem a ter um período durante a semana para se dedicar aos estudos, em torno de 1 a 2 horas.
Mas existe também questões que as empresas permitem que as pessoas tenham um período do seu trabalho para focar em um projeto. Vamos pegar um exemplo. Nós tivemos um episódio anterior que a gente falou sobre intraempreendedorismo. Tem muitas empresas que trazem isso como um conceito. Das empresas dizer, beleza, olha, eu vou te dar, tu vai ter um período por semana que tu pode dedicar a um projeto que tu quiser. Seja algo para desenvolver na empresa, enfim, para se especializar. Então existem formas de fazer isso. E a pessoa não vai deixar de ser menos produtiva por estar fazendo isso. Pode ter certeza que quem vai estar ganhando vai ser o colaborador e a empresa também. Com certeza. Mas ainda existem trabalhos manuais, né, que são desempenhados dentro dos RHs. E esse tipo de função, assim, que ainda é muito burocrática, vocês consideram que toma muito tempo ainda dos profissionais? Toma tempo sim, né? Na empresa onde eu trabalho, é uma empresa da área de saúde, funciona 24 horas, tem 1000 conselhos, 1000 regras, legislações que a gente precisa cumprir. Então, eu preciso de muitos dados muito bem traçados para qualquer fiscalização, qualquer momento de necessidade, de atualizações, enfim. E eu ainda preciso do papel, né? O meu sonho é um RH digital, não acontece ainda. Então, sim, eu preciso da folha de pagamento para entregar para uma fiscalização, eu preciso de um conselho. E isso tudo leva muito tempo, né? A gente não se preparou ao longo dos anos para já ter tudo digital, né? Está evoluindo aos poucos. Mas o nosso RH, por legislação por si só brasileira, ele é burocrata, né? Eu tenho que arquivar sei lá quantos anos, precisa ser o assinado. Agora que entrou na pandemia realmente, né? As assinaturas digitais, as validações diferentes. Então, é um caminho ainda longo a ser percorrido, na minha opinião, né? Então, sim, é muito burocrata ainda, né? Tem muitos lançamentos, as coisas ainda não funcionam de forma automatizada, embora a gente tenha ótimos sistemas, mas sim, leva tempo e também é cultural, né? Eu sempre fiz assim, né? É uma frase que a gente escuta muito, eu sempre fiz assim, mudar é difícil, sim, mas a gente tem que fazer os caminhos para o que a gente realmente quer evoluir de digitalização. A gente quer continuar indo num arquivo morto da empresa? Eu não, eu digo para as meninas, né, para as minhas meninas no trabalho, gente, a gente tem que tentar automatizar o que der, para a gente ter que cada vez menos levar os materiais para um arquivo de uma empresa centenária e ter tudo digitalmente, né? Ter arquivos, o que o sistema puder oferecer, o que não puder. Será que a gente não pode digitalizar? Ter uma empresa que nos ajude? Enfim, para a gente também ter, preciso pesquisar, não preciso na caixa. Tá lá, salvo, na nuvem. E esse teu papel é muito importante, né, Cris? Porque eu acredito que as empresas também têm essa necessidade de incentivar o colaborador, as pessoas que trabalham ali, de buscar se atualizar, né? Exato, e se a gente continuar no antigo de arquivo, a gente não evolui, né? Pensando no home office que o Gabi falou, né? Hoje eu tenho parte do RH que trabalha em home office, outra parte eu ainda não consigo, né? Justamente porque precisa do que está lá físico, né? Que é o caso da folha de pagamento. Mas seleção eu já consigo 100% das meninas, alguns dias da semana estão em home. Eu também faço híbrido, né, há mais tempo, né, a pandemia me proporcionou, é maravilhoso. Então, é o dia que eu planejo, né, então as gurias já fazem o quê? 2 horas na semana de planejamento de seleção, o que tu vai fazer, o que tem no mercado, o que tem de possibilidades. Se tá tudo digital, elas não precisam vir. Tá tudo lá, né? Então, esse é um caminho, talvez, para um RH que também uma folha de pagamento possa estar realmente 100% home office. Todo mundo trabalhando, rendendo da mesma forma, porque home office trabalha, né? Diferente do que algumas pessoas pensam, até é mais tranquilo. Às vezes, eu acho que a gente trabalha mais, acho que até mais. A gente rende mais, porque a gente consegue se concentrar, né? A gente fica, por exemplo, eu na minha casa fico sozinha, então eu consigo render muito mais, eu planejo, eu estudo, eu consigo atualizar documentos, então eu vou ter que dizer que o home office ajuda muito, né? Com seleção, eu posso dizer, flui muito mais do que antigamente o processo quadradinho, na salinha, só entrevistando, hoje é tudo online, né? Atinge o mundo inteiro, né? Não preciso pessoas só da minha cidade, né? Então, é bem rico. Tem um detalhe também que a gente coletou com a pesquisa, que vem justamente nessa linha aí do online, do se estar mais presente no digital também, que quase metade dos entrevistados, cerca de 48%, relataram que se mantém atualizado em relação ao mercado por meio de site de notícias, grupo de WhatsApp, redes sociais. Esses grupos digitais, eles são os mais assertivos para se manter atualizado com o mercado ou eles só são mais rápidos, na opinião de vocês?
Eu acho que são mais rápidos. Eu arrisco a dizer que eles são mais rápidos. Por quê? Porque quando você precisa de uma referência técnica, é um livro que vai te dar essa questão. Não que não possa ser no arquivo digital. Então, você tem que pesquisar qual é a fonte que você está. Hoje, como a gente está com uma internet tão facilitada, qualquer um pega um telefone, fala qualquer coisa, posta no YouTube, no Instagram, enfim, qualquer local, vai colocando, vai dar problema. Ou seja, tu não sabe se aquilo é verídico. Né? Às vezes a pessoa está só expressando a opinião dela. Então a gente tem que ter cuidado com essas questões quando a gente busca informação. Às vezes o conhecimento ele pode ser potencializado, mas às vezes a gente precisa de uma referência mais técnica para trazer aquele embasamento teórico de dizer assim, poxa, por que eu estou falando sobre isso? Por que isso está acontecendo? Né? Da onde que surgiu essa questão? Aí você começa a buscar referências, você começa a entender que isso vem de uma questão que já aconteceu no passado, que agora está retomando, ou seja, são questões cíclicas, né, que podem impactar. Então vejo esse cuidado que a gente tem que ter em relação a isso. Exato, os grupos eles vieram muito para facilitar, né? Então a informação chega muito mais rápido para todos os RHs, a gente está em 1000 grupos, né? Mas eu realmente concordo com o Gabi, se a gente não checar a informação, se a gente não buscar realmente a fonte dela e se faz sentido realmente, a gente entra numas furadas de rede social, né? Fake news, né? Dizendo, vem muita informação que não é verídica, né? Perfeito. Isso aí. A gente, aproveitando agora esse momento, né, que a gente está comentando os detalhes da pesquisa, eu conversei com algumas pessoas que participaram da pesquisa e outros especialistas também na área para sentir um pouco deles justamente essa questão. A gente comentou aqui, né, desse turbilhão que o RH se vê envolvido muitas vezes, tendo que lidar com diferentes situações dentro e fora da empresa. E a pergunta que a gente fez para eles foi justamente como que os profissionais de RH se sentem no meio desse turbilhão, o que eles consideram necessários para conseguir se desenvolver. A primeira pessoa que a gente vai escutar agora é a Débora, que é gerente de RH. Vamos acompanhar. O que eu venho assim fazendo desde então para reduzir essa pressão que a gente sente, né, no nosso dia a dia e buscar, né, oportunidade de crescimento, eu planejo meu dia, né, eu planejo a minha semana, eu planejo meu mês. Então, para eu ficar mais tranquilo, o planejamento, acho que em todos os processos, né, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, o planejamento é o primordial, é o primeiro passo que a gente precisa fazer. Então, eu planejo o meu mês, eu planejo a minha semana, né? Eu planejo a cada 3 meses, trimestral, que livro eu vou ler, o que eu vou buscar, qual curso que eu vou fazer. Então eu venho aí sempre buscando melhorar através do meu planejamento, né? O network, né? A gente fazer network hoje, o LinkedIn tem bastante melhorias ali. O que o RH tá fazendo, o que as empresas estão buscando. E eu acho que a pandemia ela veio assim que trouxe para nós facilidades, né? Antigamente não tinha canais de YouTube que falavam sobre RH. Tinha, mas eu não me lembro, não me recordo, né, da gente buscar isso através do YouTube, né? E o YouTube tá aí para, né, revolucionou nessa pandemia e tá até hoje, a pandemia acabou e estamos aí. E ali a gente consegue compartilhar nossas histórias, consegue ver a história de outras pessoas e isso tá sendo bem bacana, né? Então, além do planejamento, eu busco aí uma rede de network, eu busco curso, tem vários cursos gratuitos na internet que a gente consegue aprimorar os nossos conhecimentos pra gente ter novas ideias, pra gente conseguir aí dar uma melhoria para os nossos colaboradores, né? E o descanso, né? O descanso é o último, mas não menos primordial, né? E tirar um descanso é muito bom. E as empresas hoje vêm praticando, né, o híbrido, né? Tá ali no escritório, mas a questão do híbrido também eu acho que é bem bacana, as empresas têm feito, porque a gente tira aquele estresse do trânsito, né, dia a dia, você consegue buscar um filho na escola 2 vezes por semana, para a criança é ótimo e para nós que somos mães também é muito perfeito. E essa é a minha rotina aí, né, como gestora, como pessoa, como Débora. A Débora trouxe aí pontos bem importantes, né? A questão ali do YouTube que ela falou, a gente comentou aqui das redes sociais, claro, existe aí muita informação duvidosa, né? Mas eu acredito também que existam fontes confiáveis, cursos muito bons também que dá para aproveitar, né, na internet, enfim. Outra coisa que ela trouxe muito importante é a questão do planejamento. Pelo menos para mim é muito importante. Eu sou daquelas pessoas que acorda
de manhã já vai seguindo a listinha de tarefas. Mas como é que a gente pode lidar, o que o RH pode fazer quando surgem imprevistos nesse planejamento, né? Bom, quando a gente fala imprevistos, são coisas que acontecem no dia a dia, né? Muito no RH. E é normal. Você vai planejar fazer tal coisa, vai acontecer de outra forma, né? Então, acho a Débora provavelmente tenha muitas histórias para contar aqui, ela vai trazer isso, mas eu acho que, independente de qualquer coisa, quando a gente fala sobre essa questão do planejamento, a gente tem que saber que a gente precisa se adaptar. Se a gente tem um roteiro, né, para ser seguido, ok, mas às vezes esse roteiro a gente precisa estar aberto, porque às vezes a solução de um determinado problema vem na quebra dessa rotina, vem na flexibilidade de olhar para as coisas de uma forma diferente e entender que às vezes o que parece ser errado pode ser certo. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você está tão fechado, eu chamo isso de síndrome do Excel. Você está lá tanto tempo olhando para a planilha que você não acha o erro. Você se afasta ou chama alguém que está de fora e olha para lá e diz, tá, mas eu não estou conseguindo. Daí a pessoa olha, cara, 2, 3 segundos, tá, mas está aqui. E a pessoa acha, por quê? Porque ela vem com uma mente aberta, ela vem com uma mente que não está viciada ou contaminada por aquela rotina, por aquela fadiga, vamos assim dizer. Então isso é algo que quando você planeja, você tem que saber que você tem que ter uma lacuna para determinados desvios. Porque às vezes você vai ter que seguir um caminho, né? Mas ali em algum momento você achou algo que te trancou. E aí diz, tá, e como é que eu faço agora? Se você ficar com a mente fechada somente naquela situação, você não vai conseguir. Você precisa olhar adiante. E talvez aí venha aquele descanso que a Débora também citou, né? A importância de ter esses minutinhos aí para dar uma pausa, para retomar o trabalho, para daí, de repente, conseguir encontrar. Que é o que a técnica erros, né? Pomodoro traz. Exatamente. Que é essa questão de você ter um tempo dedicado, focado, um período de uma pausa, mais um tempo focado, um período de uma pausa, e assim por diante, durante 2 horas. E aí você tem meia hora para fazer outras coisas. Aí você relaxa e volta. Né? As pessoas não dizem às vezes, preciso para ativar a criatividade, eu preciso dar uma caminhada, preciso espairecer, vou lá tomar um café, volto, tu vem renovado. Então isso é importante. Com certeza. Na verdade, tá tudo conectado, né? Inclusive o networking, que a Débora também trouxe, que o Gabi comentou agora, né? Às vezes, pedir a opinião de uma outra pessoa para analisar aquela situação, ajudar, traz uma resposta, né? Pensando em RH, não tem como trabalhar sozinho, né? Tem um time aí para desenvolver contigo, né? Eu gosto muito do estar focado na planilha de Excel. É óbvio que tu não vai achar. O outro olha, acha rápido. Por quê? Porque ele tá descansado, ele vem com uma outra visão, pensa numa fórmula diferente. E RH é isso, né? Eu sou a pessoa da programação, tipo assim, quando é que eu vou pro meu esporte, quando é que eu tenho horário de academia, o dia que eu posso desmarcar, o dia que eu não desmarco nada. Então, eu sou extremamente agenda, né? E sim, acontece 1000 coisas na minha agenda do dia e dá tudo errado e a gente vai se adaptando, né? Então, eu tenho uma flexibilidade e uma resiliência muito grande, né? E assim, eu tento trabalhar com todo o time de RH. Sim, essa é a regra. A gente tem esse caminho para seguir, essa é a orientação da instituição, mas, eventualmente, a gente tem que sair da regra para achar outros caminhos, para achar outras soluções, para estar aberto para o mercado, né? O que tem de diferente para fazer, né? Vamos arriscar, sair do habitual e ver o que acontece, deu errado, volta para o antigo. Então, eu estimulo muito os times a tentar fazer o diferente. A gente tem legislação em RH, né, todo mundo sabe, então a gente cuida para não sair, se não ferir legislação, a gente tem que estar aberto para o mundo, né? O que tem aí no mercado, né? Quando eu digo assim, o planejar 2 horas na semana, é realmente olhar o que tem nas redes de diferente, o que a concorrência faz para selecionar, para treinar, para pagar melhor. Tá ali a nossa receita, a gente não precisa inventar, mas usar o que o outro faz de bem também para nós. E o que a gente faz de bom, vamos compartilhar. Né? Vamos crescer todos os RHs juntos, né? Eu gosto muito disso. Seguindo a linha dessa tua fala, nós propomos a seguinte reflexão para os participantes da nossa pesquisa. Quais habilidades e competências você considera essenciais para um profissional de RH atualmente? E a maioria evidenciou a empatia, 31% dos respondentes, né? Por que ela aparece de forma tão significativa, na opinião de vocês? Eu acredito muito que
por sermos burocratas, RH, às vezes a gente vai tanto na linha do fazer o que a legislação diz ou seguir uma norma, e é real isso, que a gente esquece das pessoas, de ouvir as pessoas, de sentir o que ela está sentindo, né? Aí ela vem lá nos procurar por algum problema de folha de pagamento e a gente segue a regra. Mas eu não escutei o que ela estava precisando, né? O que será que está acontecendo na vida dela, no setor dela, que a gente poderia realmente ser mais empático e, sim, a regra vai existir, mas o ouvir, né? Eu acho que ainda falta a gente realmente se pôr no lugar do outro, né? Pegando aqui a nossa região, né, que foi bem castigada pelas chuvas, era exatamente isso que eu falava para os colegas de RH. Como que será que está a família deles? Como é que está a casa deles, né? Aí se referindo aqui na região, do Rio Grande do Sul, né? Isso, e aí falando disso, né, sim, as pessoas chegam mais agitadas nesse momento, né? Como é que eu atendo essa pessoa, né? Eu preciso saber como é que estão os seus. Senão eu não consigo atender ele, não consigo falar nada que vá fazer sentido para ele, né? Então, realmente, eu concordo que a empatia, para mim, é uma das principais competências de qualquer profissional de RH. E até pegando o gancho, né, da Cristiane, Renata, a gente faz até um chamamento, né, para quem nos acompanha também. O Rio Grande do Sul viveu recentemente um episódio, né, de catástrofe ambiental. Foram mais de 2 milhões de pessoas atingidas, né, por essa inundação, principalmente aí na área metropolitana de Porto Alegre e várias regiões, várias cidades do Rio Grande do Sul também. Então fica o apelo aí na sua região, no seu estado, certamente tem algum movimento aí de ajuda, né, para ser enviado e conseguir, né, ajudar as pessoas que ainda estão precisando. Então se informe na sua região, no seu estado, quais são as necessidades, quais são essas organizações que estão tomando a frente para que a empatia também possa ser exercida, né, nesses momentos também. Isso aí. Bom, quando a gente fala de recursos humanos, a Cris trouxe bem, a gente fala de pessoas. O papel do recursos humanos é gerir pessoas. Muitas vezes esse papel ele passa a ser secundário. Então, por isso que a gente, no momento que a gente começa a olhar e falar sobre empatia, daria para trazer outros aqui, mas eu acho que esse reflete muito bem. A gente poderia citar resiliência, comprometimento, né, o olhar mais atento, flexibilidade, enfim, poderia trazer várias outras competências. Mas quando a gente tem essa questão de olhar para o outro, a gente não sabe a necessidade que ele está passando. Como foi citado agora a questão das enchentes, que o Roger falou e a Cris trouxe também, para nós que estamos aqui, que não fomos atingidos, que estamos em casa, né, podemos deitar, dormir, cama quentinha, tudo certo, é uma questão. Mas é agora quando tu vai lá para a linha de frente e você chega e não tem mais casa. As memórias que você tinha não tem mais. E como é que essa pessoa, por mais que ela consiga voltar a se restabelecer, mas como é que ela volta? Como é que fica o psicológico dela? Então é difícil a gente falar alguma coisa em relação a isso, né? Então ter essa questão da empatia é complicado. Mas a gente tem, a empatia ela tem dois lados e a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Às vezes a gente se torna empático demais. E aí a gente esquece de nós mesmos. E aí aqui a gente pode trazer aquela regra da máscara de oxigênio do avião. Então, se o avião está caindo e cai a máscara de oxigênio, o que você faz primeiro? Você primeiro coloca a máscara para depois ajudar o outro. Então, o papel do RH também é esse. Ele precisa estar solidificado, ele precisa estar bem estruturado, ele precisa ter consciência do que está acontecendo para poder ajudar as outras pessoas. Se chega um funcionário, como tu disse, um problema de uma determinada situação de saúde, você tem que saber como ajudar. Uma pessoa que está passando por uma crise financeira, como é que eu ajudo? Uma pessoa que perdeu tudo numa enchente, como é que eu ajudo? De que forma eu posso ajudar? Então as situações são várias, né? É que nem você atender numa loja. Você chega ali, os clientes são diferentes. Cada um vai vir com uma dor, cada um vai vir com uma necessidade. Como é que você atende? Você tem que estar sempre sorrindo. Como é que você faz isso? Esse é um pouquinho o papel do RH quando a gente atende o colaborador, seja num guichê, seja num e-mail, num WhatsApp, numa ligação, numa videochamada, da forma que for. Inclusive, outra habilidade que apareceu aí com frequência nas respostas da pesquisa foi a comunicação.
E nesse caso, assim, a escutativa, vocês consideram ela como escutar o outro, né? Como o Gabi estava comentando agora, né? Ouvir a necessidade do outro. Essa escutativa, ela pode ser um bom elo entre a empatia e a comunicação? Sim. Quando você fala de comunicação, normalmente, quando a gente tem um interlocutor, ele não está 100% ligado no que a gente está falando. Provavelmente ele vai estar pensando em alguma resposta do que ele vai dar de algo que você perguntou ou que você está falando. Se a pessoa consegue ter a comunicação 100% focada, ela começa a perceber coisas que vão além. Vou dar um exemplo. Se você vai aprender um determinado conteúdo e você tem um interesse estrondoso, nossa, aquilo lá passa muito rápido, você aprende muito, porque você tem uma escutativa. Agora, quando você está ouvindo algo, uma aula chata, algo que não sei o que a pessoa tem um tom de voz muito baixo, não sei o que começa a acontecer? Você começa a perder interesse. E aí a escuta, tipo, ok, concordo. Beleza, é isso mesmo. Às vezes tu nem sabe o que a pessoa falou, tu foi no automático. Então tem esses dois lados. Então a comunicação, sim, ela é muito importante para justamente você entender qual é o problema que o outro está passando. E esse é um papel da liderança. Eu sempre digo assim, que as empresas deveriam ter gestores de pessoas e gestores de processos. Tem empresas que já têm esse perfil de liderança, porque o gestor de pessoa, ele cuida das pessoas, independente, não é o gerente de RH, é o gestor de pessoas. Então isso são coisas que hoje em dia tu começa a ver, que tempos atrás não tinha. Exato, Gabi, concordo contigo, né? O gestor de pessoas cuida de pessoas, e hoje os nossos gestores, a maior parte, em grande parte das instituições, cuidam de processos. Então é meio difícil, né, fechar a conta assim, eu cuido mais de pessoas, cuido mais dos processos de RH, né? Então a gente tenta ali fazer um malabarismo de tudo isso. E a comunicação, assim, ela é extremamente importante para a questão da empatia, né? Tenho certeza que é difícil tu tá ouvindo a pessoa de forma empática com todos os mil problemas dela e tá pensando lá no fechamento que tá atrasado, né? Então é realmente uma via de mão dupla. É muito difícil tu estar nos dois papéis, né? Tu tá respondendo uma mensagem no WhatsApp e realmente a outra pessoa entendeu o que tu quis dizer da mesma forma, né? Então, realmente é uma competência que eu acho que ainda tem que ser muito desenvolvida nas instituições, também nos recursos humanos, e que faz todo sentido, né? Que eles são pares, eles têm que funcionar juntos. Com certeza. Eu conversei também com o consultor de aplicação de sistemas da Metadados, também especialista na área de RH, né, que é o Daniel Rampasso, e ele comenta justamente essa relação, essa influência, na verdade, que chega muito forte, né, da tecnologia também, voltado aí para o setor de RH, e essas mudanças que ele vem acompanhando no mercado. Vamos acompanhar a fala dele. Contribuindo um pouco para o tema, então, eu entendo que o RH ele vem enfrentando um dos maiores cenários de pressão desde que da sua criação lá no século XX. Ele surgiu na época como uma preocupação de resolver conflitos trabalhistas e melhorar as condições de trabalho. Esse objetivo ele se mantém hoje, mas no mundo corporativo ele existe diversos novos objetivos. Por exemplo, no Brasil, nos últimos anos, o RH ele teve que enfrentar problemas de saúde, ambientais, políticas. Além, né, desses problemas, tem a questão de melhorar o ambiente de trabalho e o psicológico dos colaboradores e o seu rendimento. Além disso, temos o e-social e outras obrigações que exigem cada vez mais que o RH esteja atualizado e tenham formas de conseguir enfrentar essa nova realidade. Vivemos num cenário onde a competição pelos talentos não ocorre mais com as empresas que estão em seu entorno, e sim com o home office, com empresas que estão em outros lugares do mundo até. Ou as regras de social que eu comentei antes, que exige que o RH tenha que atender diversas obrigações e prazos conforme o enquadramento da empresa. Um novo mundo globalizado que, com as notícias em tempo real na palma da mão, geram pessoas ansiosas e angustiadas com o futuro, e a necessidade de ter sempre todas as respostas a todo momento. A velocidade com que se exige uma resposta, um resultado, ele mudou muito nos últimos 100 anos. E hoje, a única forma de conseguir competir com todas essas questões é utilizando a tecnologia a seu favor. O profissional de RH, hoje, independente do subsistema que trabalha, precisa dispor de ferramentas que descentralizam seu trabalho e o ajudam a identificar respostas para os seus problemas. Precisa estar preparado para utilizar a inteligência artificial como um complemento do seu trabalho e que essa, sendo bem utilizada, agiliza demais os seus processos. São tantas questões que o RH precisa resolver hoje que a única forma de fazer isso é através da tecnologia. A informação não pode mais ficar centralizada dentro do RH. Os líderes, eles precisam
precisam participar da gestão de pessoas ativamente. Ele precisa assumir um papel que até pouco tempo atrás era exclusivo do RH e se preocupar não somente com os resultados, mas também com a saúde mental de seus liderados. O papel do RH, no mundo de hoje, ainda é preocupação com os conflitos trabalhistas e melhores condições de trabalho. Porém, a velocidade com que as pessoas e as coisas acontecem e se desenvolvem exige um profissional de RH muito mais dinâmico, flexível, comunicativo, com excelente senso de urgência e que saiba trabalhar a informação com a tecnologia do seu lado. E o Daniel trouxe um panorama, Nossa, né? eu ia dizer, acho que já podemos encerrar, né? Por aqui. Até o Daniel trouxe aquilo que eu comentei logo no começo, né? Que o profissional tem que estar sempre se atualizando, de olho no mercado e nas tendências. Não tem para onde fugir, né? Quando tu fala sobre olhar o mercado e buscar tendências, eu sempre digo assim, se você quer aprender algo, ou se você quer se tornar especialista ou entender um pouco mais sobre determinado assunto, você precisa focar naquilo. Então, quando a gente fala sobre buscar e usar o complemento da tecnologia, seja o uso da inteligência artificial para potencializar isso, mas você precisa entender o que você está fazendo. Porque buscar um texto e ler algo que você, ou comentar algo que você leu, mas você não entende, qualquer um faz. Você vai lá, faz uma pergunta ou faz um negócio, pega um texto pronto e faz. Agora, quando você aprofunda, que você tem referências, que você busca dados, que você tem histórico, que você consegue trazer exemplos, é isso que passa. Então, ele trouxe também a questão da importância do líder ter cuidar da saúde emocional do seu colaborador. Né? O líder, ele não tem mais aquele líder super-herói, né? Que quer fazer todo mundo. Ele tem que ser o líder que olha para a equipe, que diz assim, vamos juntos. Não vou sozinho. Que trabalha em equipe. Exato, ele trabalha em equipe, né? Então aqui a gente pode trazer exemplos do esporte, de várias outras modalidades que trazem esse conceito. Então o líder tem que ter essa percepção. Muito bem. A Cristiane citou antes a questão do autoconhecimento, né? E a gente sabe que o profissional de recursos humanos, ele sempre está de olho, né, nos colaboradores, no autodesenvolvimento dos colaboradores, incentivando isso. E quando chega o momento de se olhar no espelho, assim, e ver o seu autoconhecimento, como ele pode praticar isso no dia a dia? Ter essa visão contrária do que normalmente ele pratica, né, que é a visão do outro. Tão difícil a gente pensar na gente, né? Realmente o profissional do RH entende de carreira, né? Ou deveria entender de carreira, né? Então, eu entendo que o autoconhecimento vem realmente, o que eu sou bom? No que eu sou boa? O que eu domino, o que eu realmente conheço a teoria, coloco em prática e para que caminho eu quero seguir, que carreira eu quero. Eu quero uma carreira de especialista em RH, que caminho que eu preciso seguir? Ou, quero uma carreira de gestão, qual é o meu caminho? E aí, falando da instituição que tu tá, ou do mercado, né? Então, eu acredito que o profissional de RH tem que entender qual é a carreira que ele quer. Uma carreira de especialista? É uma carreira de gestão? E aí sim, seguir o norte, né? Eu já fui gestora, eu voltei para uma carreira de especialista e agora eu voltei a ser gestora. Por quê? Porque para mim fazia muito sentido, quando eu mudei de carreira, eu queria ser uma especialista em remuneração. Esse era o meu sonho. Eu queria entender de remuneração. E aí não é entender o que diz lá o grupo, só o LinkedIn quais são os métodos que faz sentido em remuneração, o que são benefícios que vão trazer algum benefício para as pessoas que eu trabalho. E aí falando das empresas, né? Então eu segui esse caminho, óbvio que eu tinha um mentor que pôde me ajudar muito, e aí a gente migrou toda a minha carreira na empresa que eu estou para especialista de remuneração. Depois eu fui BP, porque daí fez sentido eu migrar para uma carreira de entender do negócio, né, para poder um dia ser gestora, esse era o meu caminho. E aí agora, quando surgiu a oportunidade, eu disse, bom, agora eu estou pronta para voltar a ser gestora. Por quê? Eu domino a técnica, eu sabia o que eu queria da minha carreira, que era cuidar de pessoas, por isso que eu sou RH, e ter o meu time, desenvolver esse time, era o que eu esperava. E é isso que eu espero do profissional de RH. Para onde que tu quer ir? O que te falta? Traça com o teu gestor, traça contigo, busca um mentor, sabe? Então, o autoconhecimento é saber para onde tu quer ir. E eu acho que todo profissional de RH, com todas as ferramentas que tem toda a condição de decidir, gosta de uma carreira técnica, segue a carreira técnica. Não, eu quero ir para gestão. Tem um caminho para te ser gestor, mas dá para todo mundo chegar. E o que as empresas podem proporcionar para esses profissionais para ajudar nesse desenvolvimento, na opinião de vocês? Complementando
o que a Cris trouxe, isso que ela falou, se chama carreira em Y, né? Se tu vai seguir para o técnico ou se tu vai seguir para a gestão. São dois caminhos a serem seguidos. Você chegou na bifurcação, ou vou para a direita ou vou para a esquerda. Mas o que dá para complementar é que hoje em dia quando a gente olha, por exemplo, assim, olha um cargo, e aí eu vejo um cargo de gestor, e aí o que eu almejo, né? Como tu trouxe. Eu preciso ter isso, preciso saber aquilo, enfim, tá lá tudo escrito. Mas existe uma questão ainda oculta e obscura dentro dos RHs, que são os papéis. Que quando a gente começa a observar, os papéis eles vão além das competências que estão no descritivo do cargo. Então, por exemplo, assim, se eu olho e vejo o Roger, e digo assim, lá no descritivo dele, ele tem que saber escrever textos e artigos. Mas talvez não diga lá que ele tenha que saber apresentar um podcast. Mas isso é um papel que ele assume neste momento, da mesma forma que a Renata sendo apresentadora do podcast. Então, ou seja, isso são papéis que nós assumimos. Papéis que a gente tem dentro da empresa, que são competências que vão além. Então, se a empresa consegue entender isso, se o líder consegue entender e ver isso dentro da equipe dele, o que ele amplia de possibilidades de trazer pessoas certas para botar nos projetos corretos, ele vai entender, poxa, a Cris conhece isso muito bem. Então, Cris, você vai tocar esse projeto. Mas não está no descritivo, não tem problema. Isso está mapeado e eu estou te dando uma oportunidade de se desenvolver nisso, porque eu entendi que tu tem um objetivo de se desenvolver nesse determinado assunto. Então, acho que esse é o grande pulo do gato, assim, que se eu estivesse à frente de uma empresa num RH, eu traria esse entendimento. Acho que é o que falta nas instituições, né? Quando eu digo que eu tive a oportunidade, realmente porque eu consegui deslumbrar o que tinha de espaço e alguém viu que eu tinha potencial, né? Mas sim, não estava no meu descritivo fazer isso, nem um pouco. Exato. Eu era líder de seleção, eu trabalhava selecionando pessoas. Ninguém fazia isso. Vamos criar, então vamos. E aí sim, bota um projeto, bota o segundo, eu assumo. Então, realmente quanto tu te desafia para seguir um caminho que não tá lá trilhadinho, descrito na tua descrição de cargo, bem como o Gabi falou. O que mais tu faz? Se tu quer algo diferente, tu vai ter que plantar coisas diferentes para colher depois. Nós falamos sobre isso, né? Num dos artigos que tu escreveu, a gente falou e citou isso sobre autagogia, que é essa questão do autoconhecimento, né? Do autoaprendizado. Exatamente. Inclusive, fica o convite para quem está nos acompanhando, quer acessar mais conteúdo, só acessar o blog da Metadados, metadados.com.br. Gabriel, e falando ainda sobre o autoconhecimento, essa prática, ela envolve não apenas testes, não apenas pesquisas, mas também um entendimento mais aprofundado da pessoa mesmo sobre o que é o autoconhecimento, como é que ele pode ser definido, o que ele envolve? Definir autoconhecimento vai muito do entendimento de cada um. Se entender, por exemplo, assim, se a pessoa sabe onde ela quer, é muito mais fácil. Agora, se ela está num momento de dúvida, numa transição de carreira, numa busca por algo que de repente ainda ela não entendeu. Vamos pegar um exemplo de um adolescente que está saindo do 2º grau. A grande maioria não sabe que faculdade fazer. Às vezes faz uma determinada faculdade, faz 1-2 anos e troca. Aí vai lá, faz de novo e troca. Ou seja, eles não têm esse preparo. Não vou generalizar porque muitas pessoas sabem o que querem. Tem gente que já tem, desde pequeno, vem com uma aptidão, ou é estimulado pelos pais, ou é estimulado pelo conteúdo que ela consome, pelo ambiente. Ou seja, o nosso autoconhecimento ele é definido pelo que a gente faz, pelo que a gente ouve, pelo que a gente lê. Ou seja, se eu quero ter um conhecimento maior do mundo, eu vou me aprofundar em conhecimentos mais detalhados. Se eu quero ser um profissional de RH, eu vou me aprofundar e entender o que é um profissional de RH. Para depois dizer assim, bom, eu vou trabalhar com RH. Muitas vezes as pessoas dizem, né, quando vão, tu trabalha com RH, tu é corajoso, né? De repente tu vai dizer para um cara que é alpinista a mesma coisa. Tu é corajoso. Ou seja, é muito de cada um. Então, quando a gente fala sobre autoconhecimento, é você olhando para si mesmo e dizendo assim, o que eu sou bom? O que eu gosto? Mas será que sempre eu vou fazer aquilo que eu gosto? Às vezes tu vai ter que fazer aquilo que tu não gosta para entender
que você não é bom naquilo. Ou muitas vezes, para ser bom naquilo, tu tem que fazer Coisas que você não desenvolver gosta. algumas competências justamente que tu não tem naquele momento, né? E que são importantes. E isso que tu trouxe, ele vai muito além, porque mesmo quando você está imerso em determinados conteúdos que não é o teu conhecimento, vamos lá, vou pegar um exemplo do ambiente de inovação. Quando você está desenvolvendo um determinado produto, você cria um MVP, que é um produto minimamente viável. Antes de você lançar ele no mercado, você vai testar. Você vai fazer iterações com o mercado. Ou seja, você vai usar e você vai me dar um feedback. Você vai usar, eu vou lá e corrijo, você usa, volta para mim, eu corrijo, e assim eu faço quantas iterações forem necessárias. A partir do momento que eu fechei isso, bom, agora eu conheci e testei com várias pessoas, então eu tenho um produto para ser lançado no mercado. Então, quando eu digo, é a mesma coisa. Se eu quero estar preparado para uma determinada oportunidade que está aparecendo no mercado, eu preciso conhecer quais são as possibilidades, eu preciso conhecer quais são as regras que estão ali e o que eu preciso fazer. Não adianta eu me inscrever para uma vaga que eu preciso falar inglês fluente, que se eu não falo inglês fluente, eu não vou ser chamado. Então, eu preciso conhecer isso, preciso saber que se realmente isso é para mim. Às vezes eu preciso buscar ajuda de um mentor, de um psicólogo, de uma pessoa que vai me ajudar nessa transição, né? Às vezes a gente não consegue sozinho. Então, eu percebo muito o autoconhecimento como uma união entre reflexão e experiência. Exato. Resumindo, assim. Exato. É um pouco de cada. Tu tem que ter essa busca, né? Eu acho difícil tu ali com 18 anos sair do ensino médio, início de faculdade, chegar numa alta gestão. Tem raros, mas é mais difícil, né? Porque realmente te falta experiência. Então, vai muito ao encontro do que o Gabi diz. Se tu não te conhece, se tu não sabe para onde tu vai ir, fica mais difícil, né? Então, sei lá, quero ir para a folha de pagamento. Fui lá para a folha de pagamento e descobri que não gosto. Eu gosto realmente de desenvolvimento, pensando em RH. Não tem problema nenhum tu migrar, mas o que é o desenvolvimento? Qual o curso, quais ferramentas, qual conhecimento que tu vai precisar para migrar de onde tu está para onde tu quer ir, né? O que te falta? O que tu já tem? Aí tu te atira, aí tu vai com tudo, né? Bom, eu acho que agora eu tô pronta. Aí tu tem que utilizar realmente de uma conversa muito franca com o teu gestor. Bom, eu gostaria disso. O que tu acha? Tem possibilidade? O que eu preciso buscar? Né? Não tem outra forma de tu crescer na tua carreira de RH se tu não conseguir ser transparente com um gestor de RH, vendo se tu tem potencial ou se tu pode se desenvolver para algo. Então, autoconhecimento é isso, é tu saber para onde tu quer ir, saber o que tu já é bom e pedir ajuda para saber o caminho que tu vai percorrer para chegar lá, né? Eu não imagino outra forma de conseguir realmente internalizar, né, realmente a carreira que tu quer sem te experimentar, né? E daí a gente acaba entrando, né, em outra área ali, que é a do treinamento e desenvolvimento. Justamente, tu já se conhecendo, sabendo as competências que tu precisas desenvolver, tu tem que partir daí, né, para agregar esse conhecimento, agregar experiência. E um detalhe que veio na pesquisa, né, um dado que veio pela pesquisa, 34% dos respondentes colocaram que optam por cursos ou gostariam de ter cursos mais práticos do que teóricos. Isso vem muito da cultura, talvez, de imediatismo, de querer resolver o problema na hora, de querer adquirir essa experiência, essa habilidade quase que por osmose. Como é que é para vocês essa percepção? Acredito que tem muito a ver com as gerações, né? Eu acho que a minha geração, ela é uma geração que busca um pouco mais. Então, antes de eu fazer uma prática, eu preciso entender da teoria. Eu funciono assim. E a geração mais jovem, ela é uma geração que quer coisa prática, já quer botar em prática, se errar tá tudo bem, ela se atira mais. Então, eu acredito que tenha muito a ver com isso. Então, realmente eles buscam conteúdos rápidos, menos profundos. Aí nós já entramos em algumas questões de... Quando a gente olha para aprendizado, tendências de... E eu acho que aqui dá para dizer que tem uma interferência muito grande das redes sociais, né, o próprio Instagram, TikTok, ali que você, né, não gostei, passa para cima, não tem, passa para cima, né, vai arrastando. Ou seja, se você não prende atenção ali nos primeiros 3 segundos, eu vou ver outro conteúdo. E assim vai. Então a concorrência ela é muito forte. Então isso gerou essa ansiedade, essa busca por algo que tem que ser rápido, aprendizado. Só que às vezes esse aprendizado rápido ele é perigoso, porque ele não traz consistência.
Então, raso. Não tô dizendo que tu não vai aprender rápido. Você tem pessoas que têm essa questão de aprendizado rápido. Facilidade, né? Exato. Absorvem o conteúdo, são autodidata, ou vão lá, conversam com uma pessoa, tá, beleza, vou fazer aqui, vou olhando, as pessoas aprendem observando. Então, existem perfis diferentes. Então, a gente tem que ter esse olhar, essa questão. Então, mas buscar o aprendizado de forma rápida, no meu ponto de vista, não é errado. Mas ele tem que ser consciente. Você tem que entender o que você precisa. Se você precisa de algo que é rápido, daqui a pouco, eu preciso fazer uma fórmula no Excel. Você vai lá, assiste um vídeo, um tutorial. Beleza, entendi como é que vou praticar e faço. Agora, preciso entender como é que eu faço o lançamento do FGTS na Folha para pagamento de 1.500 colaboradores. Tu não vai aprender isso olhando um tutorialzinho no YouTube. Você vai precisar de mais coisa. Você, de repente, vai ter que participar de uma masterclass, vai ter que consultar advogado, ver o que se você fizer errado, o que vai impactar. Então, ou seja, você tem opções e quantidades de informações diferenciadas. Então, essas são as questões. Então, assim, pode ter, sim, beleza, mas tem que ter cuidado. É onde você vai encontrar a solução para determinadas situações que vão surgir, né? Porque se tu vai absorver esse conteúdo de uma forma rápida, certamente tem situações que tu não vai saber naquele momento resolver. Agora, se tu tem uma base teórica, pelo menos tu vai ter um entendimento de onde é que veio aquele problema, né? O que de repente vai demandar e para onde tu tem que chegar, né? Até onde tu tem que chegar. Então, de repente, essa base teórica serve justamente para essa ponte, né? Com certeza. Pegou um ponto bem importante. Mudou o FGTS. Não é mais como antigamente. Foi para um digital totalmente diferente. Começou a mudar a data de base de recebimento que o funcionário recebe. Se tu faz lá no tutorial, tu nem nota isso. Realmente tu tem que ter conteúdo para fazer uma base diferente, para fazer a evolução de uma folha de pagamento, né? Eu concordo com o Gabi que as pessoas aprendem muito rápido, mas se der um problema, para onde é que tu vai? Né? Tu tem que já saber o que pode dar, né? Então, eu acho que é pesos, né? É muito mais fácil tu errar fazendo uma fórmula de Excel do que fazendo uma folha de pagamento. Exato. Questão da quantidade, né? O que você está aprendendo. Se é algo pequeno, de repente, um tutorial vai te resolver. Um vídeo do YouTube, do Reels, do Shorts, enfim, o que for, vai resolver. Agora, se for algo mais complexo, eu preciso entender quais são as consequências, aonde eu vou, de que forma eu vou, como é que eu vou conduzir, com quem eu falo, se der problema, e por aí, assim por diante. Uhum. Bom, nós trouxemos aqui nesse episódio um compilado das respostas da pesquisa realizada pela Metadados com os RHs, mas se você quiser consultar esses dados de forma mais aprofundada, pode consultar o nosso report, o link está disponível aqui na descrição desse vídeo e também no blog do RH que o Roger comentou anteriormente em metadados.com.br. Bom, nós estamos nos encaminhando aqui para o final desse episódio do Talks especial, mas antes a gente vai manter uma tradição dos nossos episódios e eu vou perguntar para vocês uma dica, vou pedir para vocês uma dica de livro, pode ser livro, série, filme, algum conteúdo que vocês gostem e que vocês consideram relevante, que pode acrescentar para o episódio de hoje. Então tá, eu penso no livro O Poder do Hábito. Ele trata muito de tu fazer as coisas rotineiramente para virar um hábito e virar uma rotina na tua vida. Vai bem ao encontro do que eu iniciei falando, né? Se tu organizar a tua vida para uma vez por semana treinar, uma vez por semana fazer tua pós-graduação, uma vez por semana sair com a tua família, né? A rotina da tua vida, ela fica muito mais fluida, né? Então, não gosto de treinar. Bom, mas se é importante para tua saúde, tu organiza teu tempo, tu organiza lá uma frequência, tu vai ver que ela vai virar a rotina da tua vida, daqui a alguns meses ela já é natural, ela não é mais sofrida, né? Então eu acho que vai ajudar muito na questão de realmente organização de tempo e gestão do dia a dia. Já que a Cris trouxe um livro, eu vou trazer um filme. Tem um filme chamado Coach Carter, que é um filme sobre um treinador de basquete, e ele traz um pouco do olhar dele, da geração anterior, para uma geração mais nova. E ali ele trabalha a questão da disciplina, a questão do hábito, de fazer a coisa da forma correta, da onde você pode chegar, aonde você quer chegar. Ou seja, ele pega uma escola
onde as médias, né, é um filme americano, enfim, as escolas, a média de pessoas que chegam à universidade era de 1 ou 2%, assim, era muito baixo. Então ele faz com que aquelas pessoas lá aprendam melhor as notas, enfim. Então é um filme baseado em fatos reais, e fica a dica aí sobre liderança, disciplina, motivação, conhecimento, enfim, traz bastante coisas interessantes. Para quem quer ser líder, é um filme super indicado. Perfeito. Cristiane e Gabriel, a palavra está com vocês de novo. Vocês querem deixar alguma mensagem final para quem está nos acompanhando aqui hoje? Alguma dica de autoconhecimento? Bom, eu digo assim, eu gosto muito do tema criatividade. Eu acho que muitas pessoas acreditam que não são criativos, ou acham que criatividade é um dom. Eu digo que não, criatividade não é um dom. Criatividade é algo que se desenvolve. E às vezes a gente precisa aprender a olhar as coisas sobre uma outra ótica ou por um outro ângulo, né? Tirar os vieses e dizer assim, se eu estou fazendo algo, e se eu fizesse de uma forma diferente? Como é que seria? Então eu digo assim, se vocês não se sentem criativos, não se preocupem. Criatividade, ela pode ser desenvolvida e existem várias formas de fazer isso. Bacana. Eu queria falar de carreira, né? Eu sou carreirista, então realmente que os RHs se oportunizem a se experienciar em outras áreas, né? Que realmente consigam desenhar qual carreira eles querem seguir, né? Tenho 1 ano de experiência, tenho 10, daqui a 20, tu quer fazer o quê? Né, que eles se oportunizem em sair do seu mundo quadradinho e se experimente em outras áreas, né? O RH, ele é muito amplo, né? Ele vai desde uma folha de pagamento até realmente um parceiro de negócio na questão de consultoria interna, então tem muito desenvolvimento, então que vocês se oportunizem realmente a seguir o que realmente faz sentido na vida de vocês. Perfeito. É isso. Obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada, Gabi. Imagina, foi um prazer. Roger, obrigada pela parceria aqui hoje também. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Se é a sua primeira vez aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal e acompanhar os episódios também passados. E nos vemos numa próxima, que assunto não falta por aqui. Até mais. Tchau, tchau.